aconteceu? Ah, sim? Tá? Agora está. Ok, ótimo. Muito bem. Nesta manhã vamos continuar a estudar a Carta dos Gálatas, que já se iniciou na semana passada. Para todos os que estiveram cá presentes, certamente se recordam. E aqui o PowerPoint também não me deixa mentir, não é? Então, de facto, como diz ali, esta carta ao Gálatas é de facto um documento muito interessante que Paulo escreveu. E eu coloquei ali também, aproveitando esta imagem que eu encontrei na net, no fundo Gálatas é quase como que uma declaração de independência cristã. E já vamos ver porque que eu denomino assim. Passar. Muito bem, esta carta aos Gálatas foi de facto escrita pelo apóstolo Paulo, muitos indicadores o demonstram. Os destinatários seriam as igrejas da Galácia do Sul, muitas das quais tiveram influência direta de Paulo na sua própria Constituição. A data presumível que terá sido escrita terá sido 48 anos depois do nascimento de Cristo, portanto ainda com uma proximidade bastante relevante, não é? Muitas vezes quando vemos as datas ficamos um pouco confusos também com a contextualização, mas lembrando que na datação se presume o óbito e ressurreição de Cristo no ano 33, portanto estamos a falar aqui de uma proximidade grande ainda em relação à data da sua morte, 48, aqui a data do escrito do texto. A linguagem e estilo do livro é muito personalizada do apóstolo Paulo para com as pessoas que ele conhecia diretamente, não é? Muitas das quais provavelmente se terão convertido, inclusive na sequência do seu ministério naquela região, portanto ele tinha bastante à vontade para falar diretamente, e ele aqui nesta carta de facto às vezes é duro, é bastante duro em relação àquilo que diz. Poucas vezes se fala nisto, mas de facto em termos de características especiais deste livro é que foi a primeira das cartas de Paulo, portanto presumo-se terá sido a primeira carta a ser escrita por Paulo, e também há indicadores de que será sido o documento mais antigo que conta os princípios da história da Igreja Cristã. Terá sido mesmo escrito antes do próprio Atos dos Apóstolos ou mesmo dos próprios Evangelhos. Portanto, terá sido uma das primeiros documentos do Novo Testamento, apesar de, na ordem, não é? Quando nós abrimos a Bíblia e o Novo Testamento aparecer numa zona já mais destacada, mas a verdade é que também não há propriamente esse critério em termos de data do escrito em si. Isso às vezes pode nos trazer alguma confusão também na datação. Mas pronto, isto só para nos enquadrarmos um pouco no tema. Na semana passada já se falou do capítulo 1 do versículo 1 até ao versículo 10, e esta semana vamos nos circunscrever na medida do que é possível, não é? Porque há temas transversais desde o início como depois, mas vamos nos tentar circunscrever até ao versículo 24, portanto, do capítulo 1, versículo 10, até ao versículo 24. Já todos abrimos as nossas Bíblias. Vou passar então à leitura do texto. Na versão comum, Bíblia para mim. Porventura procuro eu mais a aprovação dos homens do que a de Deus? Ou procuro agradar aos homens? Se procurasse agradar-lhes, não seria verdadeiramente servo de Cristo. Meus irmãos, fiquem a saber que o evangelho que eu vos anunciei não é de origem humana, pois não o recebi nem o aprendi de qualquer pessoa, mas foi Jesus Cristo quem me o revelou. Certamente já ouviram falar do modo como eu vivia quando seguia a religião judaica. Sabem como eu perseguia com violência a Igreja de Deus e procurava destruí-la.
estava a ultrapassar muitos judeus do meu tempo devido ao grande zelo pelas tradições dos meus antepassados. Mas Deus, pela sua graça, escolheu-me ainda antes de eu nascer e chamou-me para o servir. E quando Deus assim o quis, deu-me a conhecer o seu Filho, para que fosse anunciá-lo aos não-judeus. Não fui logo pedir conselhos a ninguém, nem voltei a Jerusalém para me encontrar com os que eram apóstolos antes de mim, mas fui para a Arábia e depois voltei para Damasco. Passados 3 anos fui a Jerusalém para me encontrar com Pedro e estive 2 semanas com ele. E não vi nenhum outro apóstolo, a não ser Tiago, o irmão do Senhor. O que vos escrevo é a verdade. Deus sabe que não estou a mentir. Depois fui para as regiões da Síria e da Cilícia. As igrejas de Cristo que estavam na Judeia não me conheciam pessoalmente, apenas ouviam dizer: aquele que de antes nos perseguia, agora anda a pregar a fé que primeiro queria destruir. E davam glória a Deus por causa de mim. De facto, neste texto, nós podemos ver que há aqui uma posição bastante defensiva da parte de Paulo, o que nos faz presumir alguns dos ataques que estavam a ser feitos dirigidos ao apostolado de Paulo, ou seja, pondo em causa a sua autoridade como apóstolo e daquilo que ele escrevia, daquilo que ele dizia, como também pondo em causa o próprio Evangelho explicado da forma que Paulo o explicava. Portanto, punham em causa o seu ensinamento. Grande parte, e sabemos também, historicamente e por cruzamento com outros livros, que estes ataques vinham da parte dos judaizantes. Judaizantes porque nós sabemos que o próprio Evangelho, não é, foi construído e edificado no âmbito da própria religião judaica. O próprio Jesus era praticante, não é? E fez o máximo possível para ir cumprindo ao longo da sua vida todos aqueles critérios de forma a não houvesse nada que lhe pudesse ser apontado em termos de contradição em relação à lei mosaica, lei de Moisés. E os convertidos, não é? Em Jerusalém, Judeia, Samaria e ao longo do Império Romano, muitas vezes o próprio Paulo, o apóstolo Paulo, ia primeiro às sinagogas explicar o Evangelho. Portanto, grande parte destes cristãos primitivos eram originários da própria religião judaica e praticantes. Ou seja, não viam uma identificação deste novo Evangelho de Cristo como alteração ao que quer que fosse da religião judaica. Portanto, tentavam praticar tudo aquilo que eram as práticas tradicionais da sua sociedade, identificando a religião com as próprias características culturais, e tentavam viver este novo cristianismo exatamente da mesma forma. E o apóstolo Paulo, quando desenvolveu o seu ministério mais direcionado para os não-judeus, começando a ir e a viajar, não é, pela Grécia, ao longo do Império Romano, ia apresentando um evangelho de transformação de vida, de personalização do relacionamento de Cristo com o homem. O que nós podemos chamar também de sacerdócio universal, de acesso direto do homem para com Deus. E a verdade é que as tradições judaicas estavam muito direcionadas para uma prática religiosa de vivência, não direta com Deus, mas por intermédio do templo, dos sacerdotes, para que pudessem ter acesso a Deus. Mas na verdade, com Cristo, o que é que aconteceu ao véu do templo? Na altura da sua morte, o véu do templo rompeu-se, abrindo total e direto acesso entre o homem e o próprio Deus. Agora, estas verdades, que no fundo foi a transformação causada pela própria morte e pagamento do preço do pecado concretizado em Cristo, muitas vezes para os judeus eram difíceis de identificar em relação às próprias tradições. Ou seja, não conseguiam discernir o sentido
das tradições que eles tinham, por exemplo, com a morte sacrificial de animais, não é? Na própria pessoa de Cristo, que já tinha cumprido essas tradições. Aquilo que eram ensinamentos para apontar para a própria pessoa de Cristo eram identificados como fins em si mesmo, não como representações de Cristo. E isto criava bastante dificuldade em todos aqueles judeus praticantes que já tinham acolhido a fé em Cristo, que tinham reconhecido Cristo como um Messias genuíno que veio para transformar as suas vidas, mas tinham dificuldade às vezes em termos de enquadramento prático do que é que deviam ou não deviam fazer em relação à sua fé original, à sua tradição judaica. E então o que acontecia era que identificavam no fundo em Paulo como que estando a tentar contrariar toda a sua fé, toda a sua cultura, criando uma coisa nova. Então, o que nós vemos aqui era um primeiro... Podemos passar o próximo slide. Podemos ver um primeiro ataque que era desferido e nós identificamos aqui neste texto ao contrário, não é? Portanto, nós vemos a resposta de Paulo e percebemos qual era a acusação que ele estava a defender. Portanto, o primeiro ataque que de facto é desferido é que o Evangelho de Paulo é fruto da sua própria reflexão, da sua própria razão e do seu próprio pensamento. Portanto, o que os judaizantes estavam a dizer é: não, isto é Paulo a falar, não é Deus a falar. O segundo ataque era que a sua mensagem tinha origem em outros líderes cristãos de Jerusalém. Ora, a sua mensagem de ter origem noutros líderes cristãos não tinha mal em si mesmo. Só que a questão aqui era colocarem em causa o apostolado de Paulo. Porque, já nos primórdios do cristianismo, só era considerado apóstolo quem tinha contacto direto com Cristo e que tinha sido mandatado, não é, para essa função. E isso eram os discípulos. Então eles punham em causa Paulo poder ser apóstolo porque não tinha estado em contacto direto, vivenciado e otorgado por Cristo nessa missão. E então daí a sua mensagem não vir de Cristo, vir de outros. Então não podia ser apóstolo. Teria que ser considerado como um outro crente comum. E o terceiro ataque era que o Evangelho de Paulo contrariava as orientações dos apóstolos. Lá está, portanto, que era uma coisa diferente da doutrina dos apóstolos, que era defendida, como nós vemos até em Atos, não é? Que a igreja perseverava na doutrina dos apóstolos. E então, no meio de tantas filosofias, de tantas formas, tantas correntes que surgiram no início do cristianismo, era a doutrina dos apóstolos que mantinha aquela linha condutora de seriedade dos evangelhos. Então eram as três críticas que, principalmente os judaizantes, e que estavam a influenciar esta comunidade no sul da Galácia, que acusavam Pedro. Agora vamos ver, ao longo do texto nós vemos as defesas de Paulo em relação a estas matérias. Tentando não ir muito aprofundadamente, vamos aqui refletir sobre algumas questões. Em relação ao primeiro ataque, que dizia que era uma reflexão pessoal de Paulo, o evangelho que ele pregava, o que Paulo refere em Gálatas 1:13. Ele refere que até à sua conversão era profundamente hostil contra a igreja, contra o cristianismo e os próprios cristãos, desejando destruí-los. Era, pois, impossível que a mensagem cristã de Paulo fosse produto da sua própria linha de pensamento. Ele, no fundo, diz: como é que é possível ser da minha cabeça todo este evangelho e tudo isto que eu faço? Quando eu vivia e perseguia e da minha cabeça só surgia o ódio, não é? Só surgia o ataque aos cristãos. Não faz qualquer sentido esse argumento. O segundo ataque, que a sua mensagem tinha sido otorgada por outros líderes cristãos e não vinha direta de Cristo, Paulo declara que quando Deus o escolheu para revelar o seu Filho a fim de anunciar as boas novas de salvação, não foi aconselhar-se com ninguém. Ou seja, como sabemos na história, não é? Paulo ia a caminho de Damasco e teve um encontro direto com Cristo, que lhe apareceu e o resgatou daquela vida, e ele converteu-se e transformou-se por um contacto. E na defesa de Paulo, ele alega que não foi logo ter com os apóstolos, esteve 3 anos
na região da Arábia, depois voltou para Damasco e depois só mais tarde é que passou cerca de uns 15 dias com o apóstolo Pedro. Portanto, quando já estava bem sedimentado na fé e depois de um outro enquadramento e quando já manifestava o seu ministério e já estava no ministério missionário, é que acabou por ter maior influência ou mais contacto com os próprios apóstolos. Portanto, que teria sido Cristo diretamente a otorgá-lo desta missão. E o terceiro ataque, que diz que Paulo contrariava a instrução e orientação da parte de outros apóstolos. Ora, Paulo demonstra, neste texto, que a sua mensagem coincide com a mensagem que os outros apóstolos receberam da parte de Deus, mas que ele apenas a recebeu diretamente da parte de Deus, da parte de Cristo, reforçando a veracidade do seu apostolado. Vemos em Gálatas 1,18 que Pedro reconhece, Gálatas 1,19, Tiago e as igrejas da Judeia, em Gálatas 1,22, pertenciam ao grupo dos que louvavam a Deus, Gálatas 1,24, pelo que Deus tinha feito por Paulo e pela mensagem que Deus tinha dado a Paulo. Portanto, em relação a esta oposição, em relação a ir contra a doutrina dos apóstolos, Paulo responde: não, porque os apóstolos também reconhecem o meu ministério, o desenvolvimento do meu ministério, portanto, não estou, obviamente, contra os apóstolos. É curioso nós vermos este tipo de situações, não é? Nós estamos na igreja primitiva, nós temos o nosso super-herói apóstolo Paulo, não é? Com um ministério incrível, de fugas da prisão, com milagres divinos, de implantação de igrejas, de uma coisa extraordinária, e vemos logo nas primeiras missões que Paulo edificou crítica, maledicência, vemos o legalismo, o desafio à autoridade, e faz-nos pensar: epá, mas isto parece mesmo aquilo que nós conhecemos nos nossos dias, não é? Tantas situações em que nós, por um motivo ou por outro, por uma motivação ou por outra, por seja que razão for, tão facilmente nós nos enredamos neste tipo de discurso, não é? De, em vez de nos estarmos preocupados em realmente levar a missão de Deus, apoiar a missão de Deus, levar o Evangelho a todo o tribo, povo e nação, andamos nestas coisinhas, não é? Nestes conflitozinhos, neste pega que pega, neste não se fazia assim, fazia-se assado, não tem autoridade, não sei quem. Sempre numa tentativa de rebelde, no fundo, de por vezes chamar a atenção, por vezes tentar parecer que somos melhores do que o outro, ou simplesmente justificarmos a nossa forma de viver, não é? Não querendo reconhecer muitas vezes a autoridade espiritual dos líderes da igreja sobre nós próprios, não é? Nós todos temos uma boa razão para fazer as coisas à nossa boa maneira, não é? Isto nós podemos dizer. E isto que nos sirva realmente de ensinamento para que realmente nós possamos ter muita precaução quando nos dirigimos ou quando comentamos entre nós, não é? A própria realidade, o próprio papel, aquilo que os líderes da igreja também estão a fazer, e que possamos realmente nos focar na unção de Deus, no propósito e no levar a mensagem de Deus até aos confins da terra. No próximo slide, só concluindo esta parte, podemos avançar mais um e outro. Fui falando dos ataques todos sem PowerPoint, não há problema. Siga, mais um. Ok. Portanto, neste texto de Gálatas 1, 23 a 24 diz: mas somente tinham ouvido dizer: aquele que já nos perseguia anuncia agora a fé que antes destruía, e glorificavam a Deus a respeito de mim. O que é importante realmente nós retermos é o resultado dos frutos da unção de Deus na vida de cada um. Somos nós pessoas cordatas, pacientes,
e todos os longâminos, não é? Em termos de demonstração do caráter de Deus em nós. Estamos nós focados no seu ministério. Estamos nós a desenvolvê-lo com zelo para agradar a Deus, para trazer glória a Deus ou para nós próprios. Esta defesa de Paulo, de facto, é caracterizada não por uma exaltação pessoal, de dizer, não, eu sou o todo-poderoso apóstolo, e fazem o que eu mando, porque eu sou muito bom. Mas, pelo contrário, aponta precisamente para o trabalho de Deus na sua vida, para a transformação graciosa de Deus na sua vida, que possibilitou ele estar a ser cumpridor da sua palavra. De facto, o trabalho de Deus na vida de Paulo é absolutamente esmagador, quando nós pensamos. A graça de Deus na sua vida. Paulo era um judeu zeloso. Nos dias de hoje nós poderíamos dizer era um religioso praticante. Facilmente nas nossas igrejas evangélicas hoje em dia nós medimos o grau de espiritualidade das pessoas pelo grau de zelo. Se vem sempre aos cultos, se dá o dízimo, se aparece nas atividades, se está nas assembleias de membros, e identificamos, sim senhor, é uma pessoa zelosa, não é? É zelosa da prática religiosa, o que não significa necessariamente sequer que se seja convertido. Não é? É raro falarmos nisto, mas é importante também termos isto em conta. E Paulo, de facto, era desses religiosos. Era um judeu zeloso, antes de se ter convertido. Alguém convicto e empenhado na sua religião, a tentar obter o favor dos homens e, eventualmente, o favor de Deus, através das suas atitudes, das suas perseguições incansáveis aos cristãos. Ele realmente estava convicto que estava a fazer a vontade de Deus. E, nesta matéria, é importante nós refletirmos sobre aquilo que fazemos, porque é que fazemos, mesmo em termos de religiosidade, não é? Estamos nós a fazer para agradar aos homens? Estamos nós a fazer aquilo que é impensável, a combater lutas, por vezes, de relacionamentos ou de organizações ou igrejas, convictos que estamos a fazer a vontade de Deus? E se calhar não estamos? Se calhar estamos num fervoroso zelo das regras e das práticas e não estamos realmente a cumprir a vontade de Deus nessa luta, nessa perseguição. E também a graça realmente não é assim, como sabemos, não é? Não é assim que se manifesta. Não é através apenas ou somente no zelo pela prática que se manifesta a salvação e a graça de Deus. Mas realmente é um dom imerecido. É um dom imerecido. Que não depende dos nossos meros esforços, não depende da nossa ética, não depende da nossa moral, não depende das nossas práticas culturais, mas apenas e somente de Cristo. Amém? Passando ao próximo slide. A história de Paulo, enquanto apóstolo genuíno, anterior perseguidor dos cristãos, é um testemunho da graça de Deus, pela qual nós conseguimos ver que, de facto, não há casos perdidos. É uma voz de esperança, uma voz de liberdade, que por muito mal que nós possamos ter feito na nossa vida, antes de nos convertermos, ou mesmo na nossa vida religiosa, nós temos a oportunidade de pedir perdão, de nos ajoelharmos perante Deus e, glorificando a Ele somente, podemos ter transformação completa da nossa vida, quer religiosa, quer pré-religiosa, e podermos ter uma genuína e real conversão de vida, com a unção de Deus,
com a unção do seu Santo Espírito nas nossas vidas, de forma a que realmente cada decisão, cada impulso, cada pensamento possa estar totalmente subjugado a Cristo. Isto é a vivência cristã. Não é ocasionalmente tomar decisões por Cristo, mas viver em Cristo. Próximo slide. A importância do Evangelho é a base, de facto, da nossa vida. É uma carta de liberdade, este livro de Gálatas, porque realmente chama a atenção para os próprios religiosos judaicos de que não precisam mais fazer depender a sua salvação da prática, seja de que ritual for, mas tão somente da sua entrega completa e genuína espiritual a Deus, podendo libertar-nos de toda aquela opressão e prática. Continuando. Agradar a Deus versus agradar aos homens. Poderíamos colocar aqui também o viver um relacionamento com Deus versus viver uma vida religiosa, que no fundo não passa de aparência, muitas vezes, não é? E facilmente nós, evangélicos, caímos nisto com muito mais facilidade. Porque, creio eu, também, como não há muitas práticas religiosas, é fácil vir ao domingo de manhã. Desde que nós venhamos ao domingo de manhã, cumprimos as práticas religiosas todas, temos reconhecimento dos irmãos. Ah, sim senhor, é um crente fiel e fidedigno, todos os domingos de manhã vem. E facilmente nós em 1h30, ou 2 horas que nós venhamos à igreja, ou se desenvolvemos um ministério mais 1 hora ou 1h30 por semana, nós vivemos o cristianismo e sentimos-nos bem com isso. E aparentemente temos uma vida cristã fabulosa, não é? Mas cada um, no seu íntimo, sabe a vida cristã que realmente leva. Em Gálatas 1:10, o apóstolo Paulo diz: o que eu quero é a aprovação de Deus. Se eu quisesse agradar as pessoas, certamente não seria servo de Cristo. O apóstolo Paulo sabia, não é? E os cristãos naquela altura eram perseguidos. Talvez, por isso, muitas vezes o cristianismo cresça nas épocas de perseguição. Porque, no fundo, quando se está a ser perseguido e quando não há vantagem social da bandeira de Cristo, quem levanta a bandeira de Cristo realmente tem que a levar a sério, não é? Não para a aprovação, mas por convicção, por real intervenção divina na sua vida. Próximo slide. A lei foi como que um educador que nos conduziu a Cristo. Todas aquelas práticas, não é? Desde o sacrifício de animais, etc. Aí, por meio da fé, podemos estabelecer a nossa relação com Deus. E agora que Cristo já veio, já não há mais razão para continuarmos a viver sobre esse mesmo educador, sobre essas práticas religiosas meramente exemplificativas do que Cristo faria na realidade. Pois que agora somos muito mais do que alunos, somos filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus. E todos quantos fomos batizados em nome de Cristo, identificados com a sua morte, ficamos revestidos de Cristo. Podemos ver isto também em Gálatas 3, 24 a 27. Ter medo dos homens, isto em Provérbios 29, 25 diz, ter medo dos homens é uma armadilha perigosa. Mas quem confia no Senhor estará perfeitamente em segurança. E em Mateus 6,2 diz: quando, pois, deres esmola, não toques trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam o seu galardão. A vida religiosa pode nos levar a ter boas práticas. E até psicólogos e clínicos e cientistas ateus que não consideram a pessoa de Deus,
Alguns dizem, olha, mais vale ter religião, porque sempre dá uma conduta de moral, isso tudo, até é bom, dá ali uns princípios éticos, pelo menos, e ajuda-os a serem melhores cidadãos. Não é? Agora, já recebemos o nosso galardão, se apenas ficarmos por aí. Não é? Temos boas práticas morais, temos boa conduta, temos até algumas práticas religiosas, temos a aceitação da comunidade, a comunidade lá fora, eventualmente, e então recebemos o nosso galardão, recebemos o nosso elogio, o nosso reconhecimento, recebemos, sim senhora, muito bem, sou socialmente aceite. Mas de Deus, para Deus não é suficiente. Trabalhem, Efésios 6, 6 a 7. Trabalhem bem, não o façam só para agradar aos patrões, quando estes vos estão a ver, mas antes como trabalhando para Cristo e como quem está a executar de coração a vontade de Deus. Ou seja, tudo o que quer que façamos, e neste caso está-se a referir à nossa profissão, e para os estudantes, o nosso estudo, o nosso tempo de estudo, fazê-lo para Deus, para agradar a Deus, em todas as atuações da vida, não só de aparência, não só para agradar os homens. E em Colossenses 3, 22 e 23 diz: vós, servos, obedecei em tudo a vossos senhores segundo a carne, não servindo só na aparência, como para agradar aos homens, mas em simplicidade de coração, temendo a Deus. E tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como ao Senhor e não aos homens. No fundo, quer na profissão, quer na igreja, quer nos ministérios, quer na família, o que importa é o que está no nosso coração. O que importa é a nossa intenção de agradar, louvar e glorificar o nome de Deus. Porque quando nós estamos em Deus, e quando cada impulso cerebral do nosso cérebro está totalmente entregue, consagrado ao Deus Todo-Poderoso, nós praticamente não nos precisamos preocupar com mais nada. Já pensaram nisso? Não nos precisamos preocupar com mais nada. Porque em cada impulso, Cristo estará a coordenar. Não haverá mais imoralidade, não haverá mais omissões, não haverá mais situações que desagradam a Deus. A dificuldade e a única coisa que nós temos que nos preocupar é realmente em consagrar cada impulso cerebral ao nosso Deus. Alguém já fez esta oração? Olha, cada impulso cerebral está consagrado a Ti, Senhor. Para nós realmente tomarmos as decisões corretas em cada momento da nossa vida, que provém do íntimo, não é? Do coração transformado por Deus. Vamos saltar o próximo versículo, para não alongar. Podemos saltar o próximo. O próximo. Para refletir. Mais um. Somos merecedores da graça de Deus? Será que somos merecedores da graça de Deus? Muitas vezes se usa esta frase, não é? Mas se fôssemos merecedores não era de graça. Não é? Então não era graça. Agora, a verdade é que nós muitas vezes batalhamos com isto, não é? E a tendência humana é sempre o conseguir ver reconhecido aquilo que se é, não é? É um pouco uma questão também de orgulho. Nós queremos ser reconhecidos por aquilo que somos. E por uma questão até de justiça na nossa mente, nós pensamos, bom, mas como é que é possível se não somos ou se não agimos de determinada maneira, como é que podemos ter a salvação, o acesso total a Deus, não é? E isto realmente é uma coisa que faz bastante confusão na nossa mente, no nosso coração e muitas vezes na nossa prática, creio eu. Mas não tenhamos dúvidas de que se nós nos preocupamos, e isto é que é a salvação em Cristo, não é? Reconhecer que Ele pagou tudo aquilo que nós tínhamos que pagar para podermos ter acesso a Deus, e que realmente, conjugado com isto, não é? O querer é confiar em Deus, portanto, ter cada impulso do nosso coração controlado e a nosso corpo como habitação do seu Santo Espírito, não teremos também uma conduta incorreta, uma conduta errada perante Deus. Outra questão para reflexão: quais são as áreas em que mais somos tentados
ou obter a aprovação dos homens. Isto para cada um refletir, não é? Cada um terá a sua área. Quem sabe para obter a aceitação do marido, da mulher, e se calhar há 10 anos que vimos à igreja para ter a aceitação do nosso cônjuge e nunca tivemos um relacionamento real com Deus. Outras situações, eventualmente para obter a aceitação do nosso patrão ou dos nossos colegas de trabalho, nunca abrimos a boca a falar de Cristo, nunca abrimos a boca a falar da fé, a falar da transformação em Deus. Não é? Outras situações que cada um certamente se recordará, de situações em que acabamos por ser tentados a obter a aceitação dos homens em detrimento da aceitação de Deus. Conclusões, aplicações. O apóstolo Paulo foi diretamente comissionado por Deus para anunciar o seu evangelho, não o seu próprio pessoal ou a sua ideia. Ele foi comandatado não por ouvir dizer, mas pelo contacto direto com Cristo. Muitas vezes nós próprios vivemos a nossa fé pelo que os nossos pais dizem, pelo que o outro diz, pela confiança que temos num líder, mas a importância de facto de podermos ter um relacionamento direto com Deus. Este facto reforça a necessidade da nossa ligação direta a Deus, dos nossos tempos a sós com Deus, pois Deus tem muito a comunicar-nos no contexto da nossa intimidade com Deus. E tempo com Deus não é só aqueles 10 minutos que nós lemos um texto bíblico e fazemos uma oração, mas é em cada momento, em cada minuto, em cada hora, em cada momento do dia, nós estarmos conectados com Deus. Ninguém consegue pelos seus méritos cumprir a vontade de Deus. E como reação à natureza imperfeita, surgem as atitudes religiosas de enganar, disfarçar, parecer o que não se é. Paulo vai contra o farisaísmo, o legalismo. No fundo, o que se espera de nós, o que Deus quer de nós, é a nossa humildade, a nossa autenticidade e a nossa dependência da graça perdoadora de Cristo. Não entrando mais sobre a matéria da graça, que vai ser contínua ao longo do estudo de Gálatas, porque de facto é fundamental nos Evangelhos percebermos esta importância da graça de Deus. Eu gostaria só de deixar aqui um apontamento, que nós não vamos perceber a graça, não vamos possivelmente chegar a converter-nos genuinamente se nós não tivermos uma atitude de real gratidão a Deus, de percepção do que Deus realmente fez por nós e da sua transformação essencial na nossa vida. Quando não percebermos isto, não o vamos alcançar. Fica o desafio desta dependência da graça perdoadora de Deus. Obrigado.